E aí galera, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar conceitos fundamentais da ciência política ou da teoria política, ok? Quais conceitos são esses, né? O que é o presidencialismo? O que é o sistema parlamentarista, né? Portanto, o que é presidencialismo e o que é parlamentarismo? Além disso, nós vamos estudar o que é um parlamento unicameral e um parlamento bicameral. Além disso, entender, né, a origem e a constituição dos partidos políticos, ok? Então vamos lá, pessoal. O que é o presidencialismo, afinal de contas, né? O que é esse sistema de governo chamado presidencialismo? No presidencialismo, né, quem governa de fato é o presidente, né, como o próprio nome já diz. O presidente é considerado o chefe de Estado e o chefe de governo, ou seja, o sujeito que vai representar a chefia do Estado e o sujeito que vai tocar o montante das políticas públicas e articular o governo. É responsabilidade do presidente no sistema presidencialista nomear os ministros, portanto, ele escolhe e nomeia os ministros, indicar o conjunto de políticas públicas, né, e administrar o Estado Nacional. Então, essa autoridade política ela fica a cargo, né, do presidente da República. Né? No sistema presidencialista existe uma autonomia, né, uma grande autonomia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. As eleições para o poder legislativo e as eleições para o poder executivo elas são feitas de forma independente, né, de forma separada, ok? No sistema parlamentarista, né, normalmente essas relações elas são muito próximas, né? Existe uma certa interdependência entre o sistema, entre o poder executivo e o poder legislativo, né? Existe essa interdependência, né? No sistema parlamentarista, né, pessoal, existe uma diferença entre o chefe de Estado e o chefe de governo, né? A autoridade que é o chefe de Estado numa república parlamentarista é o presidente da república, e num país onde o regime é monárquico, né, portanto é uma monarquia, a autoridade que é o chefe de Estado é o rei, ok? O chefe de governo, entanto, é o primeiro-ministro, né? Que em alguns países também é chamado de chanceler. O primeiro-ministro é o sujeito responsável, portanto, né, de tocar o montante das políticas públicas, né? O sujeito também é o sujeito responsável por nomear e escolher os ministros, né? E fazer a articulação entre o poder executivo e o poder legislativo, ok? Então existe essa diferença crucial entre o sistema presidencialista e o sistema parlamentarista. É claro que no conjunto dos mais de 190 países do mundo, né, cada um deles que define o presidencialismo ou o parlamentarismo tem características que também são específicas desses territórios. Né? Existem inúmeros sistemas parlamentaristas e inúmeros sistemas presidencialistas, ok? Normalmente, né, o que ocorre no sistema parlamentarista, né, a eleição para eleger o primeiro-ministro, ela é realizada pelo Parlamento ou Congresso Nacional, portanto, pelo Poder Legislativo. Né? Mas existem experiências onde a eleição do primeiro-ministro também se dá pelo voto popular, né? Ok? Normalmente, né, nos sistemas presidencialistas, as eleições elas ocorrem de forma direta, né? Ou seja, o presidente ele é eleito democraticamente pelo voto popular, ao menos nos regimes democráticos, certo? São exemplos de países que adotam um sistema presidencialista, né? O próprio Brasil, né, adota um sistema presidencialista. Os Estados Unidos da América também adotam esse sistema. Os nossos vizinhos, né, Brasil, Argentina, né, Bolívia, Venezuela, o próprio México na América Latina adota esse modelo chamado de presidencialista. Já os sistemas, os países que adotam o sistema parlamentarista, né, entre eles nós podemos citar repúblicas parlamentaristas, né, Portugal, Grécia, né, a própria Alemanha adotam o sistema republicano e parlamentarista, né, e entre as monarquias parlamentaristas, né, as monarquias constitucionais parlamentares, né, ou parlamentaristas, podemos citar o Reino Unido, né, Reino Unido na Europa, a própria Espanha, né, Holanda, né, são países que adotam esse sistema. Bom, pessoal, em relação ao parlamento unicameral ou unicameralismo, né, nessa organização, esses países, no âmbito do poder legislativo, ou seja, referente ao poder legislativo, só existe um órgão
legislativo, né? O parlamento ele é formado por apenas uma casa, um órgão legislativo, né? Então não há divisões, né? Por isso que ele é chamado de unicameral, uma única câmara, ok? São alguns exemplos de países que adotam, né, um parlamento unicameral. Portugal, né, a Grécia, né, e Cuba são exemplos de países que adotam o unicameralismo. Já o parlamento bicameral, ou também chamado de bicameralismo, né, é o Congresso, é o Parlamento, é o Poder Legislativo que tem divisões, né? Possui duas casas, ou seja, dois órgãos legislativos, né? Como é o caso do Brasil, né? Nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e nos Estados Unidos da América, onde se adota a Câmara dos Representantes, né? Nos Estados Unidos, que é muito próximo do que a gente compreende como a Câmara Federal aqui no Brasil, e lá existe o Senado Federal, né, o Senado norte-americano também. Então, no unicameralismo existe apenas uma Câmara, né, apenas um órgão legislativo. No bicameralismo existem dois órgãos legislativos, portanto duas câmaras, ok? Vamos então aos partidos políticos. Pessoal, os partidos políticos eles surgem, né, mais ou menos por volta do século XVII na Inglaterra, num contexto após a Revolução Inglesa, né? Como a Inglaterra é uma monarquia absolutista e ela passa daquele momento, a partir da Revolução Inglesa, né, também chamada de Revolução Gloriosa, a partir daquele momento ela passa, né, de uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucional parlamentar, então é aberto um parlamento, é eleito um parlamento, né, para que passe a dividir os poderes do Estado, né, do rei a partir daquele momento com os congressistas, com os parlamentares. Havia necessidade da representação política, né, e de que forma que se deu essa representação política? A partir dessas facções, né, dessas facções no sentido de partes, né, nesse sentido. Então, a partir dessas partes que representavam determinadas ideologias e interesses, se formam o que a gente entende por partidos políticos, né? Os partidos políticos constituem sociologicamente como uma organização ideológica, né, que atrai sujeitos com determinadas afinidades políticas e tem um objetivo muito claro, né, de conquistar o Estado por meio do processo democrático, né, o processo eleitoral, e por meio das vitórias eleitorais, né, garantir a implementação do seu projeto. Ok? Espero que essa aula tenha sido produtiva e possa ter contribuído com vocês. Um grande abraço.